Ministério da Cultura apresenta Mural com Cor. Ana Paula Luz, Patrícia Machado, Fernando Nascimento. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sentados à mesa à frente Esse de é um o auditório videocast vazio. do Nós em Traço. É um videocast que fala do universo da arte, da educação. Eu sou Ana Paula Luz. Eu sou a Patrícia Machado. E a gente é do coletivo Nós em Traço, um coletivo que nasceu em 2018 aqui em Curitiba. Faz tempo, né? 5 anos. E que pretende trabalha, né? Com arte, educação, universos transdisciplinares, dialogando com diversas linguagens da arte, das artes visuais, da música, da dança, do teatro. Fotografia, imagem. Exatamente. E ações principalmente voltadas para a primeira infância, para famílias de uma maneira geral, e cuidadores e cuidadoras, e também para artistas docentes. E nesse episódio, a gente trouxe um convidado super especial, que é uma pessoa que a gente acompanha e namora faz tempo o trabalho, que é o Fernando Nascimento. Ê, Fernando! Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite para a gente poder conversar, compartilhar, dançar junto um pouquinho. E principalmente a noção que a gente acredita de dança no chão da escola. Que dança é essa? Que escola é essa? Que ambiente, que espaço é esse? Antes de apresentar o Fernando e falar de trajetória, currículo, eu queria lançar uma pergunta para ti. Que normalmente a gente que vem da dança, que escolhe a dança como uma linguagem principal, ainda que atravessada por várias outras, normalmente a gente em algum momento foi picado por algum bichinho aí da carpinteiro que fez com que, cara, é isso. Ou é assim que eu sinto pulsão de vida. Na educação também, muitas vezes. Eu tenho algumas memórias minhas. Normalmente é uma imagem, ou ao longo da vida a gente vai criando várias. Mas eu comecei a dançar muito pequena. Não tenho muita memória da minha vida sem isso. E eu tenho a sensação da felicidade física que eu tinha no meu corpo. E eu quero... Esse foi meu bichinho que picou, assim, em tenra idade. Qual foi o teu? Em que momento? Me descreva. Na legenda, qual foi o bichinho que te picou, te deixou com vontade de dançar? Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, né? Conversar com vocês, assim, é sempre um espaço de gostosura, né? Eu acho que, então, esse momento, assim, para mim é um espaço de gostosura mesmo, de estar junto. E pensar nesse bichinho que me picou é pensar na minha própria história. Eu sou fruto de uma escola pública. Então, como estudante, eu sempre estudei no colégio Silva Magalhães de Barros, em Maringá, no interior do estado. Então, lá, a gente tinha uma atividade cultural na escola que era muito borbulhante. Então, eram as atividades voltadas mais para sustentabilidade. Estou falando dos anos 80, tá, gente? Sustentabilidade, a comunidade era dentro da escola. A gente tinha coral, a gente tinha futebol, a gente tinha vôlei, a gente tinha dança de alguma coisa que eu não lembro do que era, mas tinha uma dança. Só que a minha primeira imagem, que é muito forte para mim, foi uma apresentação de um bailarino e uma bailarina na quadra da escola. A minha quadra, nesse período, ela não era coberta. E eu jamais vou esquecer aquele bailarino saltando. Aquela bailarina dançando num banco, parecia um banco de praça. Eu lembro que a música era um piano lindo. E quando eu olhei, quando eu pausei naquela apresentação, eu não consegui entender o que era aquilo. Sabe quando parece assim que... Você tinha quantos anos? Olha, eu estava com uns 13, 14 anos. Falei, gente, o que é isso? Quero fazer isso. O que é isso? O que é esse homem dançando? Essa mulher? Que leveza, que... É uma suspensão mesmo. Eu tive esse momento de suspensão. E daí eu lembro que a gente estava nessas atividades. A escola estava fazendo uma ação de trazer lixo para a escola, que a gente ia pintar a rua da comunidade inteira. Então, tinha as atividades culturais. A gente estava dançando também alguns estilos de dança. E daí um amigo meu ganhou uma bolsa de balé. Danilo Furlan, que é um artista, bonequeiro, um escritor, ganhou uma bolsa de balé. Eu falei assim, posso ir junto? Ele falou assim, tá, então eu vou com você no balé e eu te levo para o teatro de boneco. Porque nesse período eu estava começando a fazer teatro de boneco. Eu falei, então eu vou lá com você na dança e você vai comigo fazer o teatro de boneco. Quando eu cheguei na dança, gente, o meu mundo ele foi para um outro lugar. Porque eu senti o meu corpo. Né? E foi graças a essa experiência na escola. Então, hoje, toda a minha ação artística de docência, ela se dá para criar espaços
onde eu possa propor aos estudantes e às pessoas que integram a escola esse momento de suspensão, esse momento de apreciação, esse momento de produzir com, né? Então, esse foi o meu primeiro bichinho, assim. E uma outra cena para mim que é muito forte, que daí fica nesse lugar do meu corpo, artista, professor, né? Que é quando eu volto para essa mesma escola, mais de 12, 13 anos depois, como professor. Então, naquela mesma quadra que eu tive aquela experiência, eu volto depois de ter feito uma graduação em dança, de ter dançado no Teatro Guaíra, de ter passado pela escola, dançado na Tessera, e eu volto como professor. Tem alguma coisa errada aqui. Porque aquela arte que borbulhava não estava mais lá. Aquela experiência de levar os indivíduos a pensar criativamente, ela não existia. Falei, tem que fazer alguma coisa. A escola era a mesma, a cor das paredes era a mesma, as professoras e professores que eram meus professores eram hoje os meus colegas de profissão. Falei, tem que fazer alguma coisa. E eu termino as minhas aulas de arte, porque eu chego como professor de arte, e é uma coisa legal que foi a experiência da minha recepção. Quando eu chego na escola, meu primeiro nome, assim, como ninguém vai ficar sabendo, é Éder, né? Eu lembro que eu cheguei, a minha professora de língua portuguesa, que me incentivou um monte, falou assim, Éder, que maravilha ter você aqui como professor. Mas como assim você larga o universo da dança, das artes, para virar professor? Hoje o tempo da escola não é mais o tempo que é o teu. Não é mais aquela experiência. Eu falei, Neuza, mas a gente pode fazer, né? A gente pode somar forças e fazer com que essa mesma experiência que me levou para Curitiba, que me levou em outros espaços, outros países, trazer para esse lugar. Eu olhei aquela mesma quadra que eu vi aqueles dois bailarinos. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Lá em Maringá. Lá em Maringá. Daí, terminei as minhas aulas de arte, falei, esse pátio aqui dando sopa. Termina às 5h30, a aula começa às 7. Vou começar um grupo de dança aqui. Daí eu utilizei uma estratégia pedagógica super funcional. Quem tem nota baixa vai ficar depois da aula fazendo aula de dança comigo. Vamos começar por aí? E quem quiser também vem. E eu fui vendo que os meus colegas, os meus alunos, eram filhos dos meus colegas que estudaram comigo. Daí eu fui trazendo essa galera e a gente começou a dançar naquele pátio, naquela quadra. A gente foi vazando assim para fora da sala. Então, esse foi o meu bichinho. Então, ele me pica na parte de me transformar num artista, de ver isso enquanto profissão, e ele me pica enquanto docente para criar mecanismo de ter muita gente possibilitando essa experiência. Então, para mim, isso assim, é bem bacana, assim, olhar para esses dois bichinhos maravilhosos, e a gente espera que eles se multipliquem. 15 anos depois, reproduzir o encantamento, ou pelo menos manter a ativação disso. Sim. E acompanhando a trajetória, Fernando, tão logo você saiu da faculdade, do curso de dança, você logo fez concurso. Sim. Então você, ao longo da graduação, já tinha esse desejo, você já sabia que era esse o caminho? Como foi essa escolha? Eu me tornei professor antes de entrar na faculdade. Então, eu trabalhava na região metropolitana como professor do ensino inicial. Então, eu começo a docência ali. Então, esses dois universos sempre. O artista, né, o trabalho manual, isso vai se tornando a minha profissão, que a gente chamava de instrutor de arte. Então, eu começo a docência ali. E é muito interessante, porque a minha primeira atividade como professor, eu literalmente fechei o contrato. Então, você vai trabalhar com o 2º, 3º e 4º ano. Esses são os seus horários. Cheguei, a diretora me recebeu e falou assim, tua turma. Eu falei, oi, tudo bem? Então, eu não tinha essa preparação, né? Eu tinha esse conhecimento da dança, das artes, então eu ia mesclando essas questões. Então, eu fui sendo forjado na sala de aula, sabe? Conversando com a professora, pelo amor de Deus, como é que você faz com que eles prestem atenção? Você não passou pelo período de estágio, então, até esse momento? Até esse momento, não. Tem lá, preciso de um professor de arte, preciso de um professor, de um instrutor. Vai. Então, primeiro eu fui literalmente jogado dentro da escola, que eu acho isso maravilhoso. Sabe que Fernando? Eu dou aula na FAP, no curso de licenciatura em artes visuais. E eu sou professora de orientação de estágio.
Então, eles estão lá no 3º e no 4º ano e eu levo eles para fazer estágio nas escolas. E quando eles entram nas escolas, então, até esse momento, eles estão muito afim. Eles querem entender o que é esse lugar. Quando eles vão para a escola, muitos desanimam. Porque eles veem um contexto, na visão do estagiário, dessa professora que às vezes não está muito interessada em trazer novas propostas, ou está cansada, ou pelas questões da profissão mesmo, né? São professoras que estão há 20, 30 anos dando aula. Eu acho que uns 70% desanimam do ser professor quando estão no estágio, na licenciatura. E quando você conta isso, então você começou na escola, que bom que esse encantamento ainda aconteceu ali, né? E você sabe que é uma coisa bacana? Essa docência, ela acontece porque eu tinha que dar soluções aos problemas. E como eu vinha de uma realidade social muito similar aos estudantes que eu atendia, então isso me ajudou muito. Porque eu passei a entender alguns momentos que eles integram o processo de ensino, mas nem sempre eles têm a mesma evidência. Sim. São questões básicas, assim, o lanche, ele é fundamental, sabe? Os horários, para que você tenha esse espaço da conversa, do afeto, de conversar aquilo que não está posto enquanto conteúdo, mas que seja um espaço de você entender quem é esse humano, que a gente vai se constituir juntos ali, sabe? Então, isso para mim foi muito legal. Eu ter que achar soluções e ter que fazer um movimento, extrair todos os saberes. Porque eu acho que eu era uma criança, gente. 17, 18 anos, para mim, é um bebê ainda. Uma criança que... Então, eu tinha que buscar do artesanato o que eu trazia para essa experiência. O que era uma apresentação do dia tal, né? Eu sei que tem vários autores aí que vão questionar a questão dessa coisa da dança, está dentro da festa junina, das artes, está dentro dessas mostras. Só que, infelizmente, hoje a gente nem tem mais isso. Agora, se a gente olhar para esse lugar como um espaço de apreciação estética, né? Se a gente ir para a escola e ter professores e professoras que ainda têm esse bichinho, que é tão pulsante em si, que tem essa compreensão da escola como algo que é além da sala de aula, que é além de um horário que você vai bater cartão todo dia. E eu posso dizer que eu tive professores assim também, né? Tive a minha professora do primário, que ela é muito presente nas minhas práticas até hoje, né? Eu tive ações com pais e mães que eu tive que atender antes da faculdade, que elas ainda me são de base até hoje, porque o ser humano é o mesmo. O contexto é outro, mas algumas ferramentas elas permanecem, que é essa questão do diálogo, de você entender qual a importância disso para a formação desse indivíduo, né? Então, eu volto para o magistério, daí eu volto para a graduação, daí eu passo a ter uma experiência em arte com outras coisas, com outros universos, com outro repertório, pensar essa carreira, né, desse artista, o que é uma carreira de artista e ao mesmo tempo que é de professor. Então, essas duas coisas me constituem. Eu me considero um professor artista, um artista professor, não separado, tudo junto mesmo, né? Eu só consigo produzir artisticamente porque a minha docência ela é a força motriz para esse processo. E vice-versa. Criar aprendendo, criando. Sempre. Eu quero pegar teu gancho do espaço, que você estava falando que espaços são esses das escolas. E é evidente que mesmo desde lá de trás, antes dos PCNs 96, a gente sempre teve a dança de alguma forma na escola, seja um braço da educação física, numa expressão corporal, nas quadras, sempre elas. Sempre. Ou nas festividades, que vários agentes escolares tomavam a frente disso para desenvolver essas festividades. Muitas é como um ornamento, assim, um celebramento para as famílias ou para a comunidade escolar, mas tem o seu lugar, né? E aí você retorna com uma outra concepção do que é produzir, o que pode ser produzir arte e de que forma fazer isso. E aí, em que espaço você vai, quase como uma raiz de uma árvore, assim, né? E que espaços são esses que você vai conseguindo adentrar nas escolas? Eu recebo muitos relatos de professores que falam: nossa, mas começar com dança na escola, você perde 20 minutos só para entrar na sala de aula e tirar as cadeiras. Mas 20 minutos para voltar com as cadeiras. Aí acabou a aula já, acabou a aula. O quanto a gente escuta isso de relato. Mas tem que ser na sala? Ou a cadeira não pode estar junto? Ou que espaço é esse? Não só um espaço físico, mas mais subjetivo. Na legenda.
Quais os espaços para produzir arte na escola? Que escola é essa que a gente quer? Que escola é essa que a gente precisa? E eu sempre brinco que é bem importante a gente falar assim, que escola, que aquelas pessoas no qual aquele espaço chamado escola, que escola ela precisa ser para atender aquelas pessoas. Eu não consigo pensar em escola sem ser um espaço de cultura. Eu não consigo pensar em escola sem ser um espaço de produção humana. E quando eu falo em espaço de produção humana, eu preciso entender que dentro daquilo que me é dado enquanto estrutura, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Tem muita coisa que dá para a gente se mover. Tem muita coisa que dá para a gente criar, mesmo com algumas limitações que a gente sabe que são realidades se eu estiver falando de uma escola pública, de uma escola privada. Mas tem muita coisa para fazer. E daí, quando eu olho para minha trajetória, e conversando com os meus pares de docência, a gente precisa vazar além da sala de aula. A gente precisa entender que se eu tenho a cadeira, eu posso produzir aqui. Aqui também é movimento. Eu posso ter uma intencionalidade de produzir artisticamente. Eu posso criar aqui também. Eu posso usar aquele corredor como espaço de sala de aula. E a escola e a comunidade, seja a quadra, seja a biblioteca, seja aquele cantinho que ninguém quer, aquela parte que os alunos ficam escondidos no intervalo, lá também é um espaço de criação. Então, eu não preciso tirar a cadeira, eu posso dançar com a cadeira. Eu posso fazer acordos com os meus colegas, porque hoje você dá um grito de uma experiência motora, não tem como você não se divertir dançando, né? Não tem como você não rir, você não gritar, você não gargalhar. Vamos estudar o espaço, ponta no espaço. Não tem como você... A gente também vai gritando junto, vai experienciando junto. E se o meu corpo produz com os meus estudantes, eles vão produzir junto. A equipe pedagógica vai olhar junto, a direção vai olhar junto e a gente vai criar espaços. Criar redes com equipes pedagógicas, né? Sempre. O quanto isso é importante de ter uma direção da escola que compre essa ideia. É uma cadeia que você não consegue agir sozinho, né? E tem uma questão que, às vezes, a gente precisa se colocar desse outro lado também, né? Porque hoje eu estou assim, em alguns lugares. Eu estou na docência, na coordenação, integro a equipe de gestão, participo de algumas ações junto à secretaria, cultura. E é muito interessante quando você dá esse 360, assim, que você consegue ver um pouquinho da ótica de cada um. E a gente não pode esquecer, como arte educadores, como professores artistas, como os criadores dentro da escola, que a gente precisa entender que os professores e professoras, que os atores e atrizes educacionais que estão na escola, nem sempre eles tiveram uma experiência estética, eles foram picados por esse bichinho que faz tanto sentido a gente. Então, às vezes, para que o nosso trabalho, que é o de dentro da sala de aula, que vai vazar para outros lugares, você precisa fazer um pré-trabalho, que eu demorei um pouquinho para entender isso, que é esse convencimento com a equipe diretiva da escola, que é esse convencimento com os outros colegas de profissão. Falar, hoje, gente, eu preciso estudar música, eu vou quebrar a sala de aula para estudar sobre intensidade, eu vou fazer muito barulho, e as nossas paredes elas não vão dar conta. Mas vamos fazer um acordo? Se eu tenho prova, eu vou ficar 15 minutos nessa bagunça. Depois sabe? vou... Depois eu maneiro um pouquinho, você segura aí um pouquinho, daí você vai criando, como diz o Pacheco, né? A gente vai se juntando aos vivos. E você vai criando uma rede de professores e professoras ali que vão segurar as pontas. Você vai beber lá na biologia para a gente entender o nosso corpo em movimento. É muito Você vai beber na engraçado. matemática, né? É muito engraçado porque a gente de arte, né, educador de arte, a gente está sempre articulando esses espaços na escola. Se a gente for pensar, a gente tem tão pouco tempo de espaço, a gente tem pouco tempo e pouco espaço na escola. Eu acho que as nossas cargas horárias, né, dentro de um currículo hoje em dia de educação básica, a arte ela tem muito pouco tempo. Né? A gente está perdendo espaço mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nós somos os grandes articuladores desse movimento, porque a gente quer fazer trabalho com ciências, quer fazer trabalho com língua portuguesa. A gente vem, puxa o professor de educação física e vai lá para a coordenação e pede para fazer aulas de campo fora da escola. E você falou uma frase, a dança não precisa ocupar a sua sala, ela precisa ocupar a escola. E se a gente, né, não for esse articulador, ninguém vai fazer isso.
Ninguém vai bater lá na porta da sala de arte. Vocês podem ocupar mais espaço. Vamos ocupar mais espaço. A gente é esse negociador, né? Bom, a gente não falou ainda, mas o Fernando é idealizador do Dancep, que é o grupo de dança contemporânea do Colégio Estadual do Paraná. Olha o tamanho disso, né? A gente está falando do maior colégio estadual do estado e que tem esse grupo de dança tão importante, que já formou tantos jovens curiosos para esse lugar da dança, assim como você foi mordido lá em Maringá. Imagina quantas pessoas você já mobilizou também, né, para esse... Aí eu fico... Tava com uma curiosidade aqui. Quem são as crianças e adolescentes, quem são os jovens que procuram o Dancep? Na legenda. Quem são os jovens que procuram o Dancep? Olha, o Dancep ele atende tanto estudantes do Colégio Estadual do Paraná, como estudantes da comunidade também. Então, hoje, a gente atende quase 500 estudantes, que são 70% estudantes do Colégio Estadual do Paraná, e esses 30% é a comunidade. Hoje, a nossa equipe do Dancep, ela é constituída por professores, que primeiro foram nossos alunos, passaram pela graduação em dança, a gente acompanhou através de um programa chamado PIBID, ali dentro do colégio, e eles retornam como professores e professoras do Dancep. Então, por isso que eu falo, hoje não é mais o Fernando, né? Nunca foi o Fernando, né? Sempre foi o Fernando com um monte de aluno que falava assim, pelo amor de Deus, a gente precisa ligar esse negócio aqui. Eu não sei, você sabe, né? Então, você liga para a gente poder mover junto. A gente precisa entender que a gente vai produzindo junto, sempre, coletivamente, né? E que tem coisas que eu não preciso ter o domínio, mas a gente pode entender juntos. Porque esse conhecimento que a gente vai produzir ali na escola vai nos ajudar. Então, quando a gente pensa, desculpa eu interromper, mas quando a gente pensa numa cadeia de produção de dança, ela é infinita. Sim. A gente não vai ter o aluno que vai ter o desejo pelo corpo em movimento, mas vai ter o aluno que vai pensar uma roupa para esse corpo que está em movimento vestir, que vai pensar uma iluminação para essa cena acontecer, que vai pensar numa trilha para guiar essa dramaturgia, né? É uma série de funções que a gente, quando cita uma formação de plateia, a gente pensa no artista da cena. Mas é uma cadeia gigantesca de ações que estão por detrás dessa, que no Dancep eu vejo isso pelas conversas que eu cato nos bastidores quando eu passeio por ali, em algum evento, é de fato o coletivo que se cria ali. E é uma coisa que eu sempre falo com eles, Paty, assim, são artistas da vida. A gente não vive sem arte. Nenhuma das nossas escolhas, elas são longe das dimensões estéticas. Toda a nossa escolha, do bolo, da comida, da vestimenta, é do meu corpo, de como eu me vejo, de como eu habito, sabe? É junto. Né? Então, hoje no Dancep mesmo, a gente não produz artistas, a gente produz humanos que vão olhar para o mundo e olhar ferramentas para que a gente possa cada vez mais se humanizar, para que a gente possa entender que o meu corpo, seja ele como for, eu vou habitá-lo e vou entendê-lo como um transformador de mim, do mundo, das pessoas. Que a gente pode entender que o movimento, o tempo, o espaço, ele faz parte da vida. E a dança, ela dá uma materialidade tão sublime, tão fácil de você entender o tempo, tão fácil de você entender o espaço e, ao mesmo tempo, tão mágico. Em alguns momentos tão difíceis, mas tão fundamentais, quando a gente fala da formação humana. Então, trazer esses estudantes, que hoje são colegas de profissão, que quando eu olho lá para o meu bichinho, que me morde, é entender que hoje eu não sou só eu, um graduado em dança, que está dentro de uma rede de ensino público. Porque quando eu entro, nós éramos em 3. Nós entramos em 3, um pediu exoneração. 3 formados em dança? Eu fui o 2º graduado em dança no estado do Paraná, junto com a Paula, que fez a faculdade comigo também. E, se eu não me engano, no mesmo ano, a professora Daniela também entrou. Nós éramos em 4. Daí, depois, nós ficamos só em 3, que uma professora pediu para sair do estado. Então, e é muito interessante também olhar para essa trajetória, porque quando você é um professor de dança que entra em arte, e você pega um planejamento,
Desenho, 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 desenho. Você pega uma trajetória cultural dos estudantes. E a gente não vai desenhar? Não, a gente vai dançar, porque eu sou formado em dança. Exato. E, ao mesmo tempo, eu lembro de todos os leões que eu tive que matar, no sentido de entender a visualidade, a teatralidade, a musicalidade, os elementos básicos, para eu passar por esse processo de aprovação, para falar, não, eu sou graduado em dança. E dança é arte e está dentro do currículo escolar. E é recente, como você mesmo falou, olha, desde 96 a gente tem os parâmetros aí, né? Agora a gente teve aí essa reformulação na BNCC, então ela está, só que, ao mesmo tempo, ela está em teoria, ela está em documentação, mas, infelizmente, e eu vou olhar no cenário do Paraná, que essa é a ferramenta que eu tenho, nós somos em poucos. Eu não tinha um colega para falar, pelo amor de Deus, como é que você está fazendo com peso ativo e passivo lá, quando você vai trabalhar lá? Pelo amor de Deus, como é que você está resolvendo a Máximos, que ela não quer se mover porque ela se acha imensa, e ela não entendeu que essa imensidão é ela no espaço enquanto ser humano. Então, eu não tive esse colega que, porque às vezes eu falo assim, tá, como é que vocês estão fazendo com o teatro? Como é que vocês estão ensinando intensidade lá na música? Então, eu tinha poucos pares para trocar. Só que daí eu descobri que os meus pares eram os meus alunos. Gente, ó, o conteúdo de vocês é esse aqui. Eu sou formado nesse lugar. Agora, a dança, o movimento, o corpo, eu compreendo esse artista visual desse lugar. Enquanto movimento, vejo isso, vejo aquilo. Ah, professor, tem isso também. Vamos estudar. Então, a gente ia produzindo junto, a partir da minha linguagem de formação, né? Então, como artista, a gente vai se recheando, né? Porque eu não consigo imaginar um professor ou uma professora que não lê, né, que não frequenta teatro, sabe, que não tem roda de conversa, que não conversa sobre a materialidade, que é o conhecimento, né? Então, a gente tem que produzir, né? A gente vai fazendo junto, né? E criar essa cadeia, essa rede. E eu diria mais, assim, é criar o que não existe mesmo. A sala de aula, ela é um dos elementos que existe dentro da escola, que é um espaço de produção. Uhum. A quadra é outro. Aquele cantinho é outro. Dentro da cozinha das meninas que cozinham lá pra gente, é outro. Dentro da direção. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Que dançar é entender de política, é entender de criticidade, é entender de como o meu corpo se move em direção àquilo que eu quero, enquanto aquilo que eu acredito, né? É que dançar dentro da escola é mover todos os atores e atrizes ali dentro. E não só mover essas pessoas, é entender que a história de muitos que estão ali não perpassam os teatros. E eu sempre brinquei em sala de aula. É muito triste saber que muitos e muitas vão morrer, passar a vida inteira sem ter esse encantamento de um museu, de uma sala de espetáculo, sem ter esse momento que ele não entende, ele só está. E esse estar com, esse apreciar, né? Ele vai numa dimensão que ele não é palpável, né? Compartilhar a suspensão. Sim. Às vezes a gente está numa capital aqui e a gente tem o privilégio de ter várias instituições da música, da dança, das artes visuais, para a gente convidar as nossas crianças, né, a estar nesses ambientes. Mas muitas cidades do interior, elas não têm um palco, elas têm o coreto da praça, mas elas não têm um museu. E, às vezes, o único lugar que elas vão ter esse contato com a arte é na escola. Olha a importância desse profissional. É na escola que você viu o bailarino no pátio da escola, né? Ou, às vezes, é na escola que a criança vai ver numa imagem, num papel A3, a imagem de uma obra de arte. Que vai de Tarsila do Amaral, para a gente falar uma que, de repente, todo mundo conhece, né? É na escola que ela... Veja como a escola é importante, né? É na escola que ela vai ter o contato com a arte e talvez o único. Mas agora a gente fala desse Fernando que já cresceu, né? Ele viu aquele bailarino no pátio, cresceu, estudou, né? Continua na sua prática docente. Aonde que você se alimenta hoje, Fernando? Quais são suas fontes de inspiração para alimentar esse repertório que continua crescendo em você? Na legenda, quais são suas fontes de inspiração? O que mais me alimenta são pessoas, sabe?
Eu gosto muito dos estudos biográficos, porque essa corrente ela faz com que a gente tenha algumas ferramentas de entender a partir do outro. Então, o que mais me alimenta são as histórias das vidas das pessoas. E uma coisa que é muito legal a escola, a gente está ali num celeiro, tem todas as tribos, né? A gente tem de tudo dentro da escola, Tudo. gente. A gente olha assim, tem desde do aluno que estuda na periferia, o que chega de carrão, o aluno que não está nem aí e do dia para a noite faz um clique, de quem não quer nada com nada e em algum momento... Não, isso eu acho que é interessante eu pensar. Então, acho que o que mais me alimenta são as pessoas, são as histórias dessas pessoas. Eu sou tão apaixonado por gente, e tem uma coisa que mais me encanta é gente simples. Que às vezes, assim, você desce lá na cozinha para conversar com a menina que faz a merenda, e ela tem uma história linda, e você vai se enchendo de cena, você vai se enchendo de movimento, e aquilo vai se transformando em dança. Né? Eu não posso negar também que consumir arte de diferentes linguagens me alimenta. Então, eu preciso ler constantemente. Gente que eu não conheço, uma teoria nova. Estou flertando agora com o Tim Ingold, que eu conheci numa disciplina. Falei, nossa, que legal. Ele fala que ninguém ensina ninguém. A gente corresponde. O que é ensinar? Então, essa leitura para mim é importante. Ter contato com o artista. Aqui com vocês, ó. A gente está tendo contato humano, é pele, é calor, é afeto, é estar junto. Então, isso me alimenta. E eu acho que é isso que alimenta todo mundo. São pessoas que, de alguma forma, produzem para a humanidade e compartilham. Né? Então, isso é o que mais me alimenta. E algumas questões da própria linguagem artística, para mim, elas são necessárias. Eu não consigo passar 2 semanas sem estar num lugar desse. Um teatro, de um museu, de uma música... experimentar uma coisa diferente, sabe? Uma luz, né? Luz. Uma eu não textura. consigo... Às vezes você está ali na 15, daí você vê uma cena assim, a vida passando na tua frente. Daí automaticamente você liga a luz, você apaga isso, você pinta aquilo, você passa uma pessoa correndo, você traz aquele outro imaginário daquela obra que te encantou, que você viu em algum momento na tua vida, e daí você vai redesenhando a vida, né? E não tem como redesenhar a vida sem gente, né? E sem repertório de invenção. Não. De imagem, de possibilidade de prevendo futuros, de imaginando. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que você comentou que você lida com todo e qualquer tribo. Né? E que dança é essa que se produz com toda e qualquer tribo? A gente lida muito com desejos, tanto a gente provocador, numa criação coreográfica, quanto num processo pedagógico, ainda que a gente não separe uma coisa da outra. Mas como lidar com esses diferentes desejos? Em especial quando a gente não tem repertório de vocabulário com aquele grupo de pessoas. Hoje o Dancep existe há quantos anos? 12 anos. 12 anos. Lá no início, quando você começou... eu vou te trazer um exemplo meu. Assim, às vezes eu pego em alguns projetos, a depender do lugar onde eu esteja, do ambiente que eu esteja, eu não posso usar a palavra dança. Porque a gente já sabe que vai vir uma série de estereótipos que afasta a pessoa do próprio corpo. Do eu não sei dançar. E aí a gente lida com E isso é muito presente até hoje, né? Eu não sei os passos de dança. Eu trouxe uma definição da Márcia, se traz a capa aqui, de dança. Movimentos humanamente organizados segundo uma intenção estética. Todo e qualquer movimento humanamente organizado segundo uma intenção estética, que pode ser isso daqui. Como provocar isso em toda e qualquer tribo? Na legenda, como provocar movimento em toda e qualquer tribo? Eu sempre começo assim, ó. Eu não faço ideia o que a gente vai fazer aqui. Mas a gente quer estar aqui. Se a gente quer estar aqui, a gente vai fazer junto. E se a gente também, no meio do processo, falar, pô, aqui não é para mim. Mas eu descobri que para mim, eu quero estar atrás. Eu quero estar em outro lugar, tudo bem, também é dança. Que é movimento. É um outro lugar de produzir e mover. E eu diria assim, que cada ano eu vou descobrindo novas ferramentas de lidar com o diferente, com essas tribos. Eu só sei que hoje eu tenho certeza, eu preciso da diferença para criar. É essa diferença, é essa pluralidade que a escola borbulha, que me dá condições de... Gente, como que nós vamos produzir juntos?
Então, eu diria que algumas ferramentas elas são fundamentais. Primeiro, é sempre um bom pão com mortadela ou com alguma coisa para a gente sentar, comer Ah, e falar comida assim, mesmo. Se ó, alimentar. vamos conversar? Uhum. O que você acha que é dança? Como que a gente pode criar sentido juntos? Como que a gente pode pensar? Se a gente não quiser chamar de dança, a gente pode chamar de movimento. Mas como que a gente vai fazer isso aqui, que é a nossa forma de existir no mundo, que é o corpo, que a gente vai produzir alguma coisa, que ele vai extravasar a gente, ele vai produzir para alguém, com alguém. O que a gente quer falar para o mundo? O que eu quero falar para o mundo pelo movimento? Então, acho que o meu primeiro movimento é esse, é o afeto, é a conversa. É falar, olha, na minha trajetória eu venho até aqui. Na sua trajetória que ninguém vem em branco. Não existe ninguém que chega assim para conversar. Mesmo a criança, quando ela nasce em branco, porque ela tem todos os movimentos da existência. É um movimento que vai gerando esse corpo, né? Então a gente troca. Então a gente conversa. A gente cria uma relação de segurança e afeto, que é fundamental. E a gente traça o que nos aproxima. Né? O que nos aproxima enquanto diferentes? Ah, eu gosto dessa cor, você gosta dessa, você gosta daquela. Até onde eu posso ir na experiência do mover-se com você? Ó, Fer, até aqui eu acho que não é uma coisa que eu ainda não estou preparada. Eu não quero experimentar isso. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso. Tá, legal. Agora, tranquilo, mas depois a gente pode revisitar esse lugar. Então, conversa, afeto. E tem uma coisa que a gente vai criando. As pessoas vão chegando do além. Toda vez que eu dançava, a gente começou no corredor, né? Começava no corredor. E sempre passava. E passava uma pessoa, ficava olhando. Lá no Silvio Barros era a mesma coisa. Terminava, fazia aquele monte de gente para assistir, assim. Falei, gente, vocês vão assistir ou vocês vão dançar? E do nada, a gente fazia alguma ação que se envolvia as pessoas. Quando você via, a pessoa estava dançando. Então, esse lugar também da gente, como docente e artista, nem sempre é o convite, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Mas é você mostrar para ela assim, ó, isso aqui é o seu braço, aqui é as suas costas. Ela também se move, não é só aqui. Não é só essa forma, existem muitas, né? E daí você vai trazendo. Você já ouviu falar desse grupo aqui? Você conhece esse aqui? Você já ouviu falar dessa artista aqui? Daí você vai trazendo referências de todos os lugares, de todas as tribos. Então, eu sempre olhava a minha tribo. Eu sou da época dos emos, tá, gente? Então, assim, então eu sabia que eu tinha que ter uma referência dali. Tem o pessoal que é de dança de rua, tem que ter uma referência ali. Eu tenho aquele pessoal que passa pelo caminho da falta. Eu falo que é onde a beleza não chega. Só que tem uma beleza naquele lugar que não é a minha beleza, mas eu preciso descobrir naqueles indivíduos o que eu vou trazer para esse diálogo aqui. Daí a gente literalmente coloca na roda, porque até hoje os nossos aquecimentos eles são em roda. E daí a gente vê como que essa experiência desse ser aqui contribuiu para esse e que sentido a gente vai costurando junto. Então, trazer sentidos que são costurados a partir de todas as realidades é uma forma de lidar com essas tribos também. E a escuta. E não é só uma escuta de... eu estou te ouvindo. Eu vou te escutar, eu vou compreender, eu também vou te devolver a partir dessa escuta, né? Então, isso também é muito importante, porque daí a gente vai entendendo, a gente vai se reorganizando, a gente vai coexistindo, sem perder uma coisa que para mim é muito fundamental, a singularidade de cada ser. E quando se trata dessa faixa etária que você trabalha, o ensino médio, né? Os jovens... Eu sei que você já circulou por vários níveis de ensino, mas ficou bastante tempo também no ensino médio. Às vezes eu escuto de algumas colegas como é difícil trabalhar com os adolescentes hoje em dia. Eu também vou ter que confessar que eu tenho uma predileção pelos pequenos do Fundamental 1. Porque eu sinto ali que quando eu chego com material artístico, os olhos brilham. E às vezes eu vou pro ensino médio, eu levo um material e eles... a gente vai ter que se sujar hoje, né? Não quero fazer. Como despertar esse corpo, né, do jovem já? Porque me parece que é como uma argila, né? Se eu tô ali na primeira infância, a brincadeira, ela acontece de uma forma mais fluida.
Como despertar esse corpo nesse adolescente que, de repente, em todos os níveis ali, ele não foi despertado, mas aí ele chega lá no CEP, encontra o professor Fernando. Como que esse jovem, ele se abre para esse momento? Ou ele foi despertado de uma única maneira. Na legenda. Como despertar o corpo do adolescente? Sabe uma coisa que eu adoro no adolescente? Essa fase de revolta. A gente já passou por ela. A gente vai esquecendo. E às vezes eu sou meio adolescente, assim, igual ele. Eu sou meio topetudo. Então, às vezes, esse tupete pedagógico, como eu falo para eles assim, eu também venho na mesma gíria. Eu ocupo a mesma cultura que eles gostam, porque eu também gosto dessa cultura, né? Eu nunca vou esquecer um dia as alunos escondendo, lendo aqueles 50 tons de cinza. Falei, meu amor, esse daí eu já li. Você já leu Sabrina? Você não sabe o que é a Sabrina? Daí eu vou te falar o que é. Sério, professor, o que é isso? Falei, da minha geração, de quando eu era adolescente. Então, lidar com essa revolta do adolescente, eu não posso negar que para mim me encanta um pouquinho. Porque essa revolta, ela é tão forte para produzir, para criar, ela é tão potente, sabe? Então, é uma ferramenta também. E o adolescente tem uma questão que ele está se firmando enquanto ser humano, né? Enquanto identidade também. Está se colocando enquanto... Ele está tentando descobrir. E principalmente que a gente tem, assim, diferentes realidades, né? Você tem desde discussões de gênero, você tem discussões de sexualidade, de amores, dessa descoberta, né? De o que eu vou fazer no futuro, o que eu preciso fazer, o que esperam de mim, que imagem eu tenho que ter, que o meu corpo não se encaixa, mas eu quero ser aceita ali. Então, é muito importante que a gente entenda, tanto pedagogicamente, psicologicamente, esteticamente, como que essa geração, como essa fase da vida, ela se organiza. Porque daí facilita o meu processo de comunicação. Eu vou beber numa comunicação assertiva ali, mas o mais importante, eu vou criar laços com esses adolescentes para falar assim, eu vou trabalhar com dança de que forma que esse mover pode contribuir para que essa ferramenta seja utilizada naquilo que faz sentido para você. E eu vou buscando as estratégias que eu tenho adotado. E tem muitas, né? É mostrando que o mover esteticamente, artisticamente, criativamente e às vezes revoltosamente é uma forma. Então, às vezes eu não começo, vamos estudar isso. Eu já sei que eles gostam de... A violência é muito comum em alguns casos. Beleza, eu tenho que trazer um cena 11 aqui para pegar uma pessoa, já solta, fala assim, solta, pá! Aquele corpo faz assim. Daí eles... Nossa, o que é isso, professor? Eu falei assim, não sei, vamos descobrir junto. Então, criar esse momento de curiosidade que ele se dá num outro lugar, que é aquela coisa que eles são ótimos, que eles olham e falam assim... Mas você sabe que ele está olhando, ele está te testando, né? E daí, quando você sai dessa coisa de o professor está aqui, o aluno está aqui, e você vem e fala assim, tá, como que a gente pode produzir junto? Eu quero produzir com você. A gente vai passar um ano inteiro aqui juntos. A gente pode escolher esses 50 minutos 2 vezes por semana. Isso é uma coisa muito legal. Ou a gente pode cumprir tabela. É uma escolha nossa. E se a gente puder criar junto? Então, acho que essa estratégia ela é bem bacana. Fazer com, né? E pedir para que eles tragam o que se move dentro do que você acha que é interessante. Você vai cair em várias coisas, mas aí você pega aquela dança do TikTok para ele que faz sentido, você pega aquele memes que eles estão se matando, e você olha para que a humanidade veio produzindo esteticamente, fala, sabia que isso não é novo? Você sabia que lá numa igreja nos Estados Unidos... Lá atrás, eles produziam dessa forma. Teve uma mocinha chamada Tora Tarp, que ela produzia assim, dançando em cima desses lugares que vocês estão vendo agora. De novo, a gente fala, né? Falávamos no outro episódio, de costurar esses conteúdos. A gente está chamando de conteúdo porque a gente está falando de currículo. E na escola a gente fala que a arte é um componente curricular, né? Sim. Mas a gente costura, o professor, com o seu repertório, costura esse emaranhado de cultura... E não só numa corrente... Então, claro, né? Você não vai ensinar a história da arte, da dança, através dos períodos históricos.
esse menino tá vendo alguma coisa lá no TikTok, e de repente ele viu alguma coisa no caminho no ônibus, olhou para fora, viu o movimento. Isso tudo vira o teu conteúdo da sala de aula, né, Fernando? Você tem que, não só você costura, né? Você vai chuleando isso tudo, mas ao mesmo tempo você fala que acabamento a gente vai dar nesse material para falar que isso é arte. Que intencionalidade eu vou trazer para produzir isso esteticamente. E mais que isso, uma dúvida que eu tenho é como avaliar isso. Já que estamos falando de escola, né? Você De sabe alguma maneira, você vai ter que ter um parâmetro, você vai ter que ser avaliado ou por conceito, ou por nota. Ou A por... nota existe. A gente precisa entender que a gente vive num sistema em que ele tem que tirar 6, que é o mínimo, né? Ou tirar 10. E daí, quando a gente entra em arte, eu vou devolver para vocês, assim, se eu tivesse que avaliar, quem é melhor, o Miró ou o Picasso? Quem é melhor, a Pina Bausch ou o Pederneiras aqui? Qual que é o melhor grupo, o Guaíra ou do Rio de Janeiro? Será que essa lógica da avaliação ela é potente, ela é necessária em arte? Só que ela está dentro de um sistema que precisa do avaliar. Esse sistema já está posto. Né? Então, Infelizmente. É aí que eu entro numa coisa que é bem importante. Que estratégias a gente vai fazer com os nossos estudantes para mostrar para eles que a arte que ele produz é importante e que a gente está dentro de um sistema de avaliação que ele vai ser 6, 7, 8. Então, a clareza é a melhor questão. E as experiências que a gente vai provocar, elas são fundamentais para que ele faça, olha, eu tenho um trabalho que eu vou ter que trazer um artista que não faz parte do meu repertório, que ele vale X, porque a gente acordou isso. Sim. Enquanto criar o nosso sistema de avaliação que vai estar em consonância com o outro. Contextualizar esse sistema, Sempre. descobrir o que é importante de forma coletiva. Esses dias, uma amiga da minha filha comentou comigo que ela estava muito frustrada porque ela entende que existem pessoas com valências numa área, valências na outra, e matemática não é o forte dela. E naquele bimestre, especificamente, era fração o assunto. E ela sabia que a nota dela tinha sido X, porque, de fato, na fração, ela entendeu aquilo. Ela entendeu que a nota dela foi aquela e o quanto que ela precisaria. E, ao mesmo tempo, nas aulas de artes, eu não vou me lembrar exatamente o conteúdo, mas ela soube me explicar exatamente o traço do desenho. E ela falou, mas eu gosto de desenhar, eu tenho talento desenhando, eu faço aula de desenho no período extracurricular. Por que não tenho 10? Por que os meus colegas que não gostam de desenho, que nem entenderam o que era a proposta, que não fazem aula extracurricular, e você que é professora de arte não explica. Então, existe essa demanda deles de entender o combinado. Então, agora quando você traz isso, o combinado para esse bimestre é esse. E tem algumas ferramentas que elas são tão bacanas, né? Por exemplo, o portfólio. Gente, o portfólio nas artes visuais, ele é muito usual. Mas e na dança? Dá para eu fazer um portfólio dançado? Dá. Como registro. Um registro. Uma documentação. A minha experiência, o meu relato. Gente, eu tenho um portfólio disso. Eu sempre trabalhei muito como uma ferramenta, um portfólio, né? Que eu chamava de diário de bordo das nossas aulas. Então, todas as aulas, eu já entregava ali. Pessoal, eu pensei a gente fazer isso, mas vocês podem ir para outro lugar. Esse é só o que a gente vai avaliar. Então, dentro das ferramentas que a gente tem a presença enquanto corpo presente que vai experienciar. Porque eu não posso falar para você assim, ele perdeu 5 pontos porque ele não estava na aula de peso, né? Mas a gente precisa acordar que a gente está dentro desse sistema, como você bem disse, e que a gente vai criar as nossas ferramentas. Mas que não é esse o sistema que a arte avalia. Porque a arte não tem como avaliar. Ela só tem como ser percebida. A gente consegue identificar se o trabalho ele foi na sua execução complexa ou não. Mas a gente não consegue falar que esse é melhor que aquele. Ela não é comparativa, mas ela é de acordo com a apreciação que o indivíduo tem com a obra e a relação que você estabelece entre ambos. Então, senão, eu não estaria ensinando arte, né? Daí eu preciso sentar com a tua filha e falar, olha, o nosso acordo da experiência é essa. Se você cumpriu a partir disso, dessas experiências, e eu, como professor, eu tenho que ter condições de falar, você não é 10, porque nessa parte aqui a gente está trabalhando sonoridade, a gente está trabalhando um outro elemento. Eu percebo que ainda falta que você compreenda isso. Porque arte é conhecimento. Imprimir importância nisso. Que bom que a gente avalia. Na legenda Casos e Acasos, a hora da anedota.
conta pra gente uma anedota, algo interessante, divertido que tenha acontecido com você aí nesses últimos meses, em sala de aula ou no ambiente escolar. Conta pra gente um caso. Sabe uma coisa que me lembrou agora? Eu sempre fui na casa dos alunos. Na casa? Casa. Tomar café? Adoro café, gente. Eu sempre falo pra eles, eu gosto de café. Eu gosto de café fraco, hein? Não gosto de café forte, não. Me passa café errado. E daí, assim, eu nunca vou esquecer. Tinha uma aluna que ela era uma aluna muito grande. E era terrível, ela dava um trabalho. E até na minha aula de arte mesmo, ela era virada no girai, assim. E daí eu falei, escuta, queria que você fizesse aula de dança com a gente. Bora dançar? Daí eu lembro que ela estava... Eu? Olha aqui. É você, bora dançar com a gente? Vou tentar. E daí ela foi fazer aula com a gente depois da aula. E ela falou, se você faltar, eu quero saber o que está acontecendo. E ela ficou uma semana sem aparecer na escola. E eu me lembro que no trajeto para eu ir para a escola, eu passava na frente da casa dela, sempre. E ela faltou e eu não resisti. Eu parei. Falei assim, tudo bem? Ela saiu assim, tinha que terminar de acordar. Falou assim, professor, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, era um café. Como assim um café? Eu falei, eu vim tomar um café. Eu não fui saber primeiro dela. Eu entrei na casa dela. Eu lembro assim que eu acho que moravam umas 4 famílias no mesmo lote. E eu entrei, eu lembro da cena de eu entrando. Assim, eu gosto de café no copo. Não vem com essa coisa de xícara, não, hein? Tem um copinho assim, aqueles extrato de tomate. Ela falou, você está falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Já é 7h30. Eu não tenho as 2 primeiras aulas. Vim tomar um café. E conforme eu fui entrando e vendo aquela família, ela falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, primeiro eu vim tomar meu café, depois eu vim saber por que você não foi para a escola. Eu não fui, porque eu não fui. Eu falei, então eu vim aqui te buscar para a gente ir para a escola. Ela falou assim, vou me arrumar e eu te encontro lá na escola. Eu não vou falar o nome dela. Eu falei assim, vou voltar aqui, hein? Ficou ótimo o café. E eu lembro dela passando o café. Ela passou o café, tomei o café, falou, vou me arrumar. E ela foi belíssima para a escola. Lembro que ela pegou, ela amarrou aquele cabelão. Ela era bem topetuda. Ela falou assim, pronto, eu vim. E eu acho isso o máximo, porque ela dançou com a gente um tempão. E ela já era, eu acho que ela estava 3º ano na mesma escola, na mesma série. E eu achei muito bacana, porque daí eu lutei para que ela fosse, porque não tinha mais sentido dela estar ali. Mas essa revolta dela, né, e ela indo linda para a escola depois, eu achei o máximo. Porque eu cheguei, ela estava toda desmontada, ela se arrumou, passou um batom e entrou na escola. E isso, para mim, é tão forte até hoje, né? Isso é uma coisa bacana e uma coisa muito legal do Dancep, das loucuras do Dancep. Mas antes de entrar nesse outro caos aí, de novo, o lugar da dança na escola é na sala da casa dela tomando cafezinho. É no meio-fio comendo pão com mortadela. Pode ser. Pode ser. Não precisa ser na... Não. O lugar da dança é onde tem gente. E na escola tem um monte de gente. Esse é o lugar da dança. Como ela vai existir naquele lugar, depende das pessoas que estão ali. Aquela comunidade vai decidir. Como elas querem dançar. De que forma a gente vai olhar para o que a humanidade produziu e produzir dança com elas, né? Então, a gente vai decidir junto. E, às vezes, falta só uma figura muito importante, chamada professora. Esse tem que estar dentro da escola. E ele tem que estar dentro da escola com tempo. Com tempo. Só tempo. Que é o que a gente não tem, né? Aqui, o nosso episódio, gente, ele já tá terminando. Tanta coisa para conversar ainda, Fernando. Acho que a gente precisaria até de mais um episódio com você. Bora. Mas a gente pode ir na sua casa tomar café também. Bora, olha o que vocês quiserem. No copinho de extrato de tomate. E para mim, forte, por favor. Pode deixar, eu faço a primeira passada para você bem forte. O que resta, sobra. Você se serve. Aí, para mim, eu vou adorar. Eu acho que só para finalizar, as professoras, os professores que estão nos assistindo gostam muito de referências. E principalmente nessa área da dança do movimento, que a gente não tem tanta bibliografia. Ou se tem,
onde encontrar. Queria que você dissesse, pudesse indicar, depois a gente coloca nas legendas do vídeo, 1 ou 2 livros de referência para esse professor que está em aula de dança e educação. Na legenda, Fernando indica. A gente precisa beber em quem abriu a primeira fronteira, que é a Isabel Marques, né? Isabel Marques. Eu acho que não tem como a gente fugir da Bel, tem que ter ali a literatura dela, a própria Estrada Capa que você trouxe. Eu acho que é importante você entender o que é nesse chão de giz que ela traz. Quem abriu o caminho, né? Então, essas pessoas que abriram caminho. E eu diria que tem outras 2 literaturas fundamentais. Aquele espelho que você se arruma todo dia para a escola, ele é um grande professor para você se mover na frente dele. E uma outra coisa, chegue na escola e dance com o seu estudante. Dance com ele e vocês vão descobrir juntos como é que a gente produz dança dentro da escola. É só fazendo, é olhar lá dentro da escola. Então, lê Isabel, lê Estrada Capa, lê a Kátia Godoy, lê a Gisele Unuck, lê essas pessoas que estão escrevendo sobre dança. Vão beber em outros lugares, vai beber na Tereza Rocha, lá, para entender um pouquinho de filosofia, com movimento, né? Lê tudo que for possível. A gente vai colocar na descrição do vídeo essas referências todas, né? Quais são os arrobas para te seguir, Fernando? Fernando Nascimento PR. E sigo o Dancep também, que eu acho que ali é o lugar que eu mais apareço enquanto professor artista. Legal. E do lado de cá, você pode seguir o coletivo Nós em Traço, que é @Nós em Traço. E também o arroba do projeto Mural com Cor. Que mais, Paty? Ai, gente, passou tão rápido, né? Eu achei Nossa, muito a gente rápido, abriu gente. câmera e acabou o episódio. A gente agradece muito, Fernando, e a vocês que estão nos assistindo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos aí mover juntos. Vamos ver, vamos dançar. Fiquei com vontade de dançar. Bora, gente. Vamos? Bora dançar. Pronto, gente, Vamos, bora. Vamos dançar. Sobre tela azul, as logomarcas em branco. Lei de Incentivo à Cultura, Instituições Beneficiadas, Complexo Pequeno Príncipe, Associação Eunice Weaver do Paraná. Patrocínio, Aldo Solar, Metiza, Ravato, Nato Fitos e Linde Vidros. Realização, CGC, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Em letras brancas, sobre tela preta, sobem os créditos. Direção e operação de câmera, Bruna Pena. Direção de foto, Johan Stolmeyer. Técnico de áudio, Henrique Geladeira. Edição, Bruna Pena. Rolam os demais créditos. Audiodescrição, RC Audiodescrição e Acessibilidade. Produção e tradução em Libras, Fluindo Libras. Site do projeto, muralconcor.com.br.